Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o visto brasileiro, o Golden Visa brasileiro. O Brasil vai ter um programa para quem quiser comprar cidadania brasileira, tá? É lógico, esse tipo de notícia talvez não seja muito útil para os libertários brasileiros como eu já tenho cidadania brasileira, né? Mas isso pode ser útil para libertários de outros lugares do mundo que por um acaso estejam procurando uma outra nacionalidade. Vocês sabem que é um princípio libertário, essa é uma coisa boa no libertarianismo, você ter mais de uma nacionalidade, quantas mais você puder ter, melhor. Em alguns países é relativamente fácil você ter uma segunda nacionalidade, outros é um pouco mais complicado, mas o fato é que o passaporte brasileiro, a nacionalidade brasileira, ela costuma ser bem vista no mundo, né? Um bom passaporte para quem não é brasileiro ter, porque você consegue entrar em muitos lugares do mundo. O Brasil é visto como um país mais ou menos nem fede nem cheira, né? Então o pessoal não dá muita importância para o Brasil no final das contas, pode ser uma coisa positiva. Tem um lado negativo nessa história também que eu vou falar no final desse vídeo, tá? Essa notícia foi sugerida por Carlos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então olha só, estrangeiro que comprar imóvel aqui no Brasil de até R$ 1 milhão no país todo, ou até 700 mil no Nordeste e Norte, aqui ó, exatamente, é R$ 1 milhão na região Sul, Centro-Oeste e Sudeste, e 700 mil reais no Norte e no Nordeste. Isso aqui pode parecer muito dinheiro, mas para pensar, R$ 1 milhão é 200 mil dólares. 200 mil dólares não é tanto dinheiro assim. Veja, não é você dar esse dinheiro para o governo, é você comprar um imóvel aqui no Brasil. Você meramente comprar um imóvel aqui no Brasil, você consegue esse visto aqui no Brasil. Então você pode ter um passaporte brasileiro. É lógico que deve ter toda uma burocracia adicional, não é só comprar um imóvel, essa deve ser a principal questão, mas deve ter outros aspectos também nisso daí. Enfim, Golden Visa é isso, são programas em que você, com investimento no país, você consegue se tornar um cidadão daquele país. E para nós libertários é uma coisa muito importante, como eu já falei para vocês, é muito importante para um libertário ter mais de uma cidadania. Hoje em dia, cada vez mais as nossas relações estão acontecendo de forma universal, de forma global. Então, você ter uma de cidadania só te dá um problema, que é, se você começar a ser perseguido pelo governo daquele seu país, você fica sem opção. Sem passaporte, você não vai para lugar nenhum. Então, você tendo dois passaportes de países diferentes já te dá uma maneira de sair da coisa, né? É lógico, vamos supor que você é brasileiro e tem cidadania, sei lá, italiana. Você não vai conseguir sair do Brasil de qualquer forma se você for perseguido pelo governo brasileiro. Mas você pode fugir pela fronteira com a Argentina, chegar lá na Argentina, usar seu passaporte italiano e sair do Brasil. Então, assim, você consegue muito mais sair da Argentina. E aí sair da... A Argentina ainda estaria no grupo de países que tem problemas, que tem ligações com o Brasil, né? Mas enfim, você consegue muito facilmente resolver esse problema. Não é só libertário brasileiro não, libertários no mundo inteiro podem fazer esse tipo de coisa. E nesse sentido, ter um passaporte do Brasil pode ser interessante. Então estou dando essa dica aí para libertários de outros países do mundo. É relativamente barato você ter um passaporte brasileiro, basta comprar um imóvel de R$ 1 milhão aqui no Brasil, ou 700 mil no Norte e Nordeste, e 700 mil ainda, seria 150 dólares, 150 mil dólares, assim... Eu sei, 150 mil dólares é bastante dinheiro, mas não é uma fortuna enorme. Cara, o de Portugal, se não me engano, era R$ 1 milhão, ou 500 mil dólares era o Golden Visa de Portugal, né? Portugal tinha essa coisa também. Você chegava lá em Portugal, comprava um imóvel acima de 500 mil dólares, você ganhava, ou tinha facilidade no processo para ganhar o visto português, né? Então, a primeira coisa disso aqui é isso. É uma dica para quem quiser uma segunda cidadania. O Brasil já é visto como relativamente fácil de você ter um passaporte brasileiro, tá? Você tem essa opção aqui. Ou se você não tem dinheiro, ou tem pouco dinheiro, você tem a opção de contratar um casamento aqui no Brasil, né? O Brasil, como vários países da América do Sul, dá a cidadania, se não me engano, com 2 anos de casado aqui no Brasil. Então você pode vir para o Brasil, você pode casar com alguém no Brasil, ou você pode contratar uma pessoa para ser sua esposa ou seu esposo aqui no Brasil, né? E você faz o casamento formal e engana o Estado dizendo que está casado, não precisa ter nada com a pessoa em si, só engana dizendo que está casado, e depois de 2 anos você tem a sua cidadania aqui no Brasil. Eu não sei se é 2 anos ou se é 5 anos, depois dá uma procurada aí, tem um prazo que você tem que ficar casado para ganhar isso. Qual que é a vantagem de fazer isso no Brasil?
Lá nos Estados Unidos é uma dor de cabeça do caramba. O pessoal inspeciona, né, o pessoal que casa com americano para ganhar visto e coisa, o pessoal inspeciona, o pessoal da imigração vai lá para saber se você está casado mesmo, vai na sua casa, faz pergunta, investiga se você está casado de verdade ou não está casado. Aqui no Brasil, porra nenhuma, amigo. Você casou, tá com papel, ela juntou os papéis, carimbou os papéis tudo no cartório, tá feito, não tem problema nenhum. Você pode nem ver a pessoa, nem saber qual é a cor do olho da pessoa, não tem problema nenhum no final das contas, né? Então, se você não tem dinheiro, a solução para ter um passaporte brasileiro é um casamento. Aliás, essa solução vale para vários países da América Latina, tá? Se você quiser ter um passaporte, sei lá, de outros países da América Latina também, tipicamente isso que eu falei para o Brasil vale na América Latina. Você casar com uma pessoa, você pode contratar esse casamento, falar com a pessoa aqui, eu te dou uma grana, você finge que está casada comigo e, né, e pronto, dá um dinheiro, daqui a 5 anos a gente se divorcia, depois que eu já tiver com a minha carteira, com a minha cidadania e pronto, né? E ninguém checa porra nenhuma, ninguém corre atrás de investigar. Assim, tem que ter um verniz de estar certo, tá? Não pode ser feito nas coxas também, mas costuma funcionar sem grandes problemas. Essa aqui é uma outra alternativa. A outra alternativa é você pagar uma grana e, né, comprar um imóvel no Brasil, compra um imóvel aí, sei lá, numa praia qualquer do Nordeste de 150 mil dólares, pronto, tá beleza. Você consegue isso daqui. Então, assim, para quem é libertário, uma dica boa, passaporte do Brasil. Eu também aconselho a quem é do Brasil correr atrás de algum outro passaporte, além do passaporte brasileiro. O passaporte brasileiro não é ruim, você consegue entrar em um monte de países com ele. Nos Estados Unidos é chato, Austrália é chato, Japão não é mais chato não, o Japão agora está mais tranquilo. Mas fora isso, a maior parte dos países aceita sem muito problema. É um passaporte bom também para países árabes e coisa e tal, onde passaporte americano e europeu pode te dar problema, não no sentido de você não ser aceito para entrar no país, mas no sentido de você poder ser extorquido e querer mais dinheiro e não sei o que lá, e te darem golpe, esse tipo de coisa. Enfim, Brasil é pobre mesmo, ninguém tá nem aí, então meio que a gente passa mais tranquilo nessa história, né? Enfim, isso é uma dica para os libertários do mundo, o passaporte brasileiro, o Golden Visa brasileiro. Eles estão querendo fazer isso daqui. Agora, um problema ruim, a parte ruim disso daqui. Quem serão as pessoas que farão o passaporte no Brasil, né? Eu vou dizer para vocês quem serão essas pessoas. Serão justamente as pessoas de pior índole no mundo, né? Iranianos, russos, belorussos, o pessoal da Coreia do Norte. Esse pessoal todo já falsifica pra caramba o passaporte brasileiro já é falsificado pra caramba, porque justamente como o brasileiro não tem um biotipo típico, né? Pode ser negro, japonês, branco, louro, pode ser o que for, você pode ser brasileiro, não tem como saber se você é ou não é brasileiro com base, né, no seu tipo físico. Então o passaporte brasileiro já é muito buscado por espiões e por pessoas que fazem de outros países que querem se passar por brasileiros para esconder a sua origem. Vai ficar mais fácil agora, né? Vai ficar mais fácil para russo tirar a cidadania brasileira, para bielorrusso tirar a cidadania brasileira, enfim, para um monte de gente que... Não, é lógico, eu não tenho nada contra os russos honestos tirarem a cidadania brasileira, os iranianos honestos tirarem a cidadania brasileira, mas vocês entenderam o problema, né? Pode ser que isso seja usado por traficantes, por oligarcas, por pessoas do mal, ligados ao governo e coisa e tal, que queiram de fato fugir dessa coisa, né? Então, esse é o lado ruim deste programa de visto brasileiro. Inclusive porque, se começar a ter muita gente fazendo isso, pode ser que os outros países comecem a recusar ou exigir visto de brasileiros exatamente porque começa a ter um monte de brasileiro de procedência duvidosa, entendeu? Então isso pode acabar prejudicando o nosso passaporte no futuro. Eu acho a exigência muito pequena. R$1 milhão, que 200 mil dólares, cara, isso é meio que trocado, né? Quem busca esse tipo de visto geralmente está disposto a pagar muito mais do que isso. Tem algumas ilhas no Caribe que exigem 200 mil dólares, mas é assim, à vista. Você dá em dinheiro para o governo, não é comprar imóvel, não. Você entrega para o governo lá daquela ilha 200 mil dólares e acabou, você não tem esse dinheiro não. Aqui no Brasil, você comprando um imóvel, você tem a cidadania, ou seja, eu imagino que você tem que ficar com o imóvel durante um período, depois você pode vender esse imóvel, ou seja, você não perde nada, em princípio. Não sei, eu não sei se eu gostei disso não, mas fica a dica para quem quiser aí, libertário de outros lugares do mundo que queiram um passaporte brasileiro, ficou mais fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.